Nós, né, sempre é importante trazermos assuntos que vão realmente retratar a realidade de todas as áreas aí do conhecimento. O título, quando eu coloquei o título aqui, eu coloquei, olha, ludopatia, quando brincar vira risco de vida. Quem aqui tem filhos? Tem? Quem tem sobrinhos, netos, não é? Todo mundo aqui gosta de brincar? Brincar é bom demais, não é? Brincar é uma delícia. Desde quando a gente é criança, que o brincar é a forma de estimular o nosso cérebro, não é? O nosso cérebro é aquele que nós sabemos hoje pela neurociência, que ele deve ser estimulado da hora que nós nascemos à hora que nós morremos, não é assim? Do berço ao túmulo, este cérebro, ele deve ser estimulado em todas as suas áreas. E isso vai trazer saúde, saúde física, saúde mental, né? Saúde emocional para as pessoas. Ok, então brincar é muito bom. Quando a gente faz um jogo de xadrez, quando a gente faz um esporte coletivo, quando a gente faz um jogo de dama, qualquer jogo, né? Um sudoku, palavras cruzadas, tudo isso são formas o quê? De estimular o nosso cérebro. São jogos de inteligência, são formas que nós vamos trabalhar ludicamente para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento intelectual. Ok, só que nós vamos falar hoje exatamente de um tema que, embora muitas vezes ele seja tratado com condescendência ou como um problema individual, ele é, em verdade, uma questão de saúde pública. A ludopatia. Vocês conhecem a ludopatia? A ludopatia também é chamada de transtorno do jogo ou transtorno por jogo de apostas. E eu vou começar, então, definindo isso. Ludopatia é um padrão persistente e recorrente de comportamento de aposta que leva a prejuízos pessoais, familiares, sociais, ocupacionais e financeiros. Trata-se de um transtorno reconhecido em classificações psiquiátricas internacionais. Falar para vocês, não é falta de força de vontade a pessoa largar o jogo, não é? Ele é um problema com causas biopsicossociais e ele pode ser tratado, sabia? Que a ludopatia pode ser tratada. Então nós vamos entender agora um pouquinho mais sobre isso. E aí eu te pergunto, quão grande é esse problema? Qual o tamanho desse problema hoje social? Porque ele não é um problema só individual. Hoje nós já entendemos que nós da saúde mental, a clínica médica, os profissionais do direito já estão entendendo hoje que isso é um problema social, está virando um caos social. E a responsabilidade é de todos nós, né, no cuidado com as pessoas que se envolvem com esse tipo de situação. Então, globalmente, as estimativas variam, em parte porque estudos usam métodos diferentes. Mas órgãos de saúde pública apontam que a prevalência do jogo problemático em adultos varia aproximadamente entre 0,1% a 5,8%, com muito mais pessoas experimentando formas subclínicas de dano relacionados ao jogo. Além disso, pesquisas recentes indicam que um percentual significativo de mulheres e homens sofre algum nível de dano decorrente do jogo. Cerca de 5% das mulheres e 11,9% dos homens apresentam algum grau de prejuízo. Esses números mostram que não se trata de um problema marginal. No Brasil, estudos e levantamentos recentes demonstram que o fenômeno está crescendo, especialmente com a expansão das apostas online e a presença intensa de publicidade. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, divulgada em 2025,
estimou que aproximadamente 10,9 milhões de brasileiros fazem uso arriscado de apostas, isto é, apostam de modo a colocar em risco saúde e finanças, e que cerca de 1% da população adulta pode se enquadrar como jogador patológico. Em números absolutos, isso representa milhões de vidas afetadas direta ou indiretamente. As consequências são graves e amplas. A ludopatia aumenta o risco de depressão, ansiedade, dívidas insustentáveis, rupturas familiares e criminalidade relacionada à tentativa de cobrir perdas. Pior, estudos associam o transtorno do jogo a um aumento do risco de suicídio. Algumas revisões e análises mostram que pessoas com transtorno por jogo têm risco substancialmente maior de ideação e tentativas suicidas do que a população em geral. Isso torna evidente que estamos falando de um problema que pode ser letal. Por que o problema tem crescido? Há vários fatores convergentes. Primeiro, a digitalização. Apostas via aplicativos e sites com acesso tornou o jogo mais disponível e anônimo. Segundo, a publicidade massiva. Patrocínios esportivos, anúncios em redes sociais normaliza a aposta como entretenimento. Ela não é um entretenimento. Não é? Terceiro, o design persuasivo das plataformas, recompensas intermitentes, sons e gráficos, explora vulnerabilidades neurobiológicas ligadas à recompensa. E, finalmente, há lacunas em políticas públicas. Prevenção, regulação de publicidade, serviços de tratamento ainda são insuficientes em muitos países. O que a pesquisa recomenda para nós? Ela recomenda intervenções eficazes, que vão combinar prevenção, regulação e tratamento. Então, no Brasil, as medidas necessárias incluem monitoramento epidemiológico contínuo para captar a dimensão do problema, campanhas educativas com linguagem acessível, regulação forte sobre publicidade e patrocínios, centros de referência e capacitação de profissionais de saúde mental para diagnóstico e terapia, políticas de proteção ao consumidor para jogos online, verificação de idade, limites de depósito, pausa obrigatória, ferramentas de autoexclusão. Essas ações devem envolver governo, sociedade civil, instituições de saúde e a própria indústria, com regras claras e fiscalização. Quero encerrar agora, meus queridos, com um apelo prático e humano. Se você estiver falando com alguém que aposta de forma inquietante, não minimize. Observe sinais. Quando as apostas passam a ser prioridade, quando a pessoa mente sobre o que gasta, quando há isolamento social, insônia, ansiedade ou tentativas de recuperar perdas desesperadas. Se você é profissional da saúde, considere rotinas de triagem. Se atua com educação, inclua a alfabetização digital e financeira. Se é legislador ou formador de opinião, pressione por limites éticos a publicidade por serviços de tratamento. E se você mesmo sente que perde controle sobre o jogo, procure ajuda. Buscar apoio não é vergonha, é cuidado com a vida. A ludopatia nos lembra que o entretenimento, quando desenhado para explorar fraquezas, pode deixar vítimas e que a resposta precisa ser coletiva. Ciência, políticas públicas e empatia. Muito obrigada.